Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um unta-formas caseiro e você também vai pegar algumas dicas para você cuidar melhor das suas formas e que vai ajudar muito você a desenformar melhor os seus bolos aí em casa. Existem opções industrializadas de unta-forma que são um pouco mais caras e não são acessíveis em todos os lugares, e também tem aquele jeito clássico que você passa margarina, manteiga, óleo na sua forma e depois você coloca a farinha ou o que você estiver utilizando. O problema dessa técnica é que às vezes, dependendo de como você passa, ele fica uma camada muito grossa, que fica aquela camada branquinha meio feia em cima do seu bolo, ou às vezes ele não desgruda tão bem. Então esse unta-formas é uma receita muito simples, com poucos ingredientes e que ela é praticamente infalível para desenformar seus bolos. A receita desse unta-formas é muito simples. A gente vai utilizar uma parte de óleo vegetal, pode ser óleo de girassol, de milho, de soja, o que você utilizar em casa. Eu costumo utilizar o de girassol ou de milho porque eles têm o sabor mais neutro, mas só para untar a forma, o de soja funciona super bem. A gente vai utilizar também uma parte de óleo de coco, gordura vegetal. Eu já tive alunos também me dizendo que margarina e manteiga também funcionam bem, mas tem que ser alguma dessas gorduras que são sólidas, e uma parte de farinha. Se você tá percebendo que é um pouco estranho que eu tô falando em parte, é porque essa receita ela é tão simples que ela não tem exatamente uma medida certa. Você não precisa necessariamente fazer uma xícara ou uma colher. Você pode fazer uma quantidade que seja suficiente só para a forma que você vai utilizar, por exemplo, uma colher de sopa de cada ingrediente, ou se você utilizar bastante, já quiser agilizar a sua vida, você pode já misturar, por exemplo, uma xícara de cada ingrediente, mistura, guarda na sua geladeira que isso vai ficar ali por 30 dias ou até mais, tranquilamente, e você pode pincelar no seu bolo enquanto ela tá gelada e vai dar tudo certo. A gente vai só pegar aqui uma colher de sopa de gordura derretida, ela tem que estar derretidinha para misturar melhor, uma colher de óleo vegetal e uma colher de farinha. Eu vou misturar com o próprio pincel mesmo e vocês vão ver que essa mistura vai ficar bem líquida logo que a gente mistura, porque tudo tá em temperatura ambiente. Quando tiver gelada, ela fica mais firme, mas ela pode ser pincelada das duas formas na nossa forma. Então a gente está aqui com o nosso unta-formas prontinho para pincelar e ele é perfeito por ser pincelado para esse tipo de forma aqui que tem bastante detalhezinho, que costuma ser um pouco mais chato da gente ir, por exemplo, com papel manteiga e ir passando. Então fica um pouco mais difícil de desenformar as coisas nesse tipo de forma, principalmente porque é o tipo de forma que a gente não consegue passar uma espátula, uma faquinha soltando. Então quando a gente unta com essa misturinha mais líquida, ele vai conseguir entrar em todos os cantinhos, vai ficar muito mais fácil para desenformar bolo nesse tipo de forma aqui. Esse unta-formas também é perfeito para esse tipo de forma bailarina, porque daí a gente também consegue entrar em todos os cantinhos, a gente precisa untar ela inteirinha para o bolo sair inteirinho e essa mistura funciona perfeitamente. Quando a gente está trabalhando com formas que tem fundo falso, como essa forminha de brownie aqui, o que a gente pode fazer é untar somente o fundo e soltar as laterais com a faquinha ou com uma espátula, que daí a gente tem certeza que ele vai crescer bem retinho. Quando a gente está trabalhando com forma de fundo falso menor, como essa aqui, não é legal a gente untar as laterais, porque quando você unta as laterais da sua forma, o que acontece é que o seu bolo não vai ter onde se agarrar, ele vai se encontrar com uma camada de gordura ali na lateral e ele não vai ter para onde crescer, então ele vai conseguir crescer somente no meio. Nesse tipo de forma aqui, que é bem grande, ele tem uma área, um espaço maior para crescer aqui, então ele vai crescer mais retinho, mais bonitinho. Mas nesse tipo de forma que é super pequenininha, é o que acontece quando às vezes a gente unta a lateral e ele vai crescer aquele vulcãozinho no meio. Então se nesse tipo de forma você untar somente o fundo e soltar as laterais com uma faquinha ou com uma espátula, você vai ver que seu bolo vai sair bem mais retinho. Isso é bom principalmente quando você vai fazer bolos recheados, coisas assim que você quer uma camada mais retinha, mas também é legal porque dessa forma o bolo vai assar de uma forma mais uniforme e ele vai ficar bem melhor. Se você tiver um pouco de receio ou se você estiver usando uma forma que não tem fundo falso, que ela não vai sair quando você terminar de assar, um truque que ajuda demais é você cortar um círculo de papel manteiga, pode também ser papel sulfite, desde que esteja limpo e seja utilizado somente para isso, e colocar no fundo da sua forma. Daí você pode untar ou não, se a sua massa for mais amanteigada, tiver mais óleo, simplesmente utilizar o papel já vai funcionar super bem. Quando terminar de assar, você solta a lateralzinha, tira o seu bolo da forma e tira o papelzinho que vai sair inteirinho. Essa dica também
também é ótimo para esse tipo de forma de bolo inglês, que por ela ser mais funda, o bolo ele também é uma massa que fica mais alta, demora um pouquinho mais para assar, às vezes gruda no fundo. Então você pode também usar esse truque de colocar o papel manteiga cortadinho no formato da sua forma, coloca no fundo da forma e isso vai facilitar demais a sua vida sempre que você precisar desenformar um bolo. Então outra dica importante na hora de desenformar o nosso bolo é que não é legal desenformar o bolo quando ele está muito quente, porque a textura dele ainda está muito frágil nesse momento, e se a gente esperar ele esfriar demais dentro da forma, ele pode suar um pouco e grudar nas laterais e isso dificulta para desenformar. Então o momento melhor para a gente desenformar o bolo é esse aqui, que ele ainda está bem quentinho, mas eu tô conseguindo pegar ele sem queimar a minha mão. Então significa que ele tá morno, mas ainda quente. Então eu vou só pegar uma base, pode ser um prato que você preferir, você apoia aqui e aí é só ir com tranquilidade e virar o seu bolo que ele vai sair inteirinho, perfeito com o nosso unta-formas. Então essa foi a receita e as dicas de hoje. Como vocês puderam ver, é uma receita super versátil. Eu deixei aqui na descrição algumas sugestões. Eu já testei essa receita com farinha sem glúten, com fubá, com farinha integral, com óleo de coco, com gordura vegetal, com várias coisas diferentes e ela funciona sempre. Ela ajuda demais a desenformar, principalmente naquelas formas mais trabalhadas que a gente tem uma dificuldade. Então eu espero que essa dica do unta-formas e das dicas que eu dei do papel manteiga e de desenformar morno ajudem vocês a desenformar os bolos com mais tranquilidade em casa, porque seus bolos sempre saiam inteiros. Se eu ajudei vocês com essas dicas, se vocês já fizeram essa receita, conta pra mim aqui nos comentários ou lá no Instagram que eu vou adorar saber.